Olá, bem-vindos. Bárbara de novo. Eu tô gravando aqui para vocês um vídeo introdutório, que vai ser o início de uma sequência de outros vídeos que já estão gravados e vão entrar aqui para vocês assistirem, a respeito dos perfis, de como que a gente tem dores na infância, tem traumas na infância, e o que acontece é que esses traumas viram parte da nossa personalidade quando a gente cresce. Então, o que eu quero gravar para vocês aqui para poder explicar é como isso funciona, para que na hora que vocês cheguem nos vídeos vocês possam entender e conseguir se identificar para, obviamente, a partir dessa identificação, poder fazer alguma coisa para poder tratar e melhorar e saber a direção. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, quando eu comecei esse trabalho, uma das maiores dificuldades que eu tinha era saber exatamente o que eu tinha que fazer. Um beabá, um passo a passo, alguma coisa que, beleza, eu entendi qual é o trauma, eu entendi qual é o problema, mas o que que eu tenho que fazer? E nesses vídeos a gente traz essa informação. Como que isso funciona? Como é que funciona com a gente? Ah, a gente passa por traumas e problemas quando a gente está crescendo ao longo da vida. E esses problemas, eles fazem parte da nossa vida. É como se fosse. Você já devem ter ouvido falar a expressão gato escaldado? É daí que vem. O gato escaldado, o problema passou na sua vida e você desenvolve um cacoete, uma forma de lidar com a vida para que esse problema não volte. É um mecanismo muitas vezes inconsciente, mas a gente faz isso todos os dias. E aí o que que acontece com isso, gente? Acontece que a gente começa a ter a mesma vida. Você começa a ver os mesmos padrões sendo repetidos na sua vida e você não sabe como sair deles. Então a gente escuta as pessoas reclamando: "Nossa, mas eu só arrumo o mesmo tipo de namorado ou namorada, mas o meu emprego eu já troco de emprego e chego lá, todo chefe pega no meu pé". A gente começa a ouvir as pessoas repetindo os mesmos problemas. Porque na verdade o que está acontecendo é que a personalidade da pessoa, a forma que você se mostra, a forma que você vive a sua vida, ela tá fazendo com que você caminhe na direção desse problema. Então, o que que acontece? A gente não sabe disso, obviamente, a gente só sabe que a vida tá de um jeito que a gente não gostaria que tivesse, que a gente gostaria que tivesse melhor, mas a gente não sabe como sair disso. Para vocês terem um exemplo, eu vou dar um exemplo ilustrativo do que vai acontecer. É como se cada um de nós fosse uma caixa de lápis de cores. A gente tem várias cores aqui dentro, vários problemas que a gente passou na vida e vários cacoetes. Então você vai ver nos próximos vídeos que vai ter um perfil que às vezes você vai ter predominância e vão ter outros que vão vir em outros lugares. É muito comum, você pode até falar para mim: "Bárbara, eu tenho todos eles". Isso acontece, não se sinta mal por isso. Mas é importante você elencar qual que é o mais forte, e aí você ir trabalhando do mais forte para o menos forte. E se em algum momento você perceber que você desenvolveu algum outro perfil que às vezes você não tinha quando você começou o trabalho por compensação, vale a pena você voltar e refazer aquele perfil que você achou que não tinha. Escutar de novo o vídeo e tal. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu falei, esse aqui é um vídeo introdutório. Então ele vai estar em todas as partes desse programa, desses vídeos. Eu vou colocar na descrição do vídeo aonde que os perfis começam, porque se você já ouviu essa introdução, você não precisa escutar outra vez. Então você pode ir direto para a parte onde que os perfis vão ser trabalhados, mencionados e discutidos. Para facilitar qual que é esse trabalho, como que isso acontece efetivamente, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vou te dar o exemplo da Tereza. A Tereza foi uma pessoa que fez um trabalho com a gente, ela tem 43 anos hoje, e quando ela chegou para poder fazer o trabalho, ela chegou porque ela tinha tido o segundo filho, e ela estava com uma preocupação de não transmitir para os filhos dela a sensação que ela teve crescendo. A Tereza é filha do meio, ela tinha um irmão mais velho, que ela tinha 5 anos de distância desse irmão mais velho, e um irmão mais novo, que ela tinha 2 anos de distância. Ela nasceu, obviamente, nessa família, no meio desses 2 irmãos e não tinha o que ela pudesse fazer a respeito disso. E embora ela saiba que isso não tinha o que ela pudesse fazer, ela cresceu com a sensação de vítima, de que a vida dela, ela era vítima de todas as circunstâncias que aconteciam na vida dela. Porque, como ela dizia, ela não tinha culpa de ter chegado em segundo e nem tinha culpa de ter tido outro irmão. E ela falava assim: "Poxa, até em ranking, você vai numa corrida, o segundo lugar é mais importante que o terceiro lugar, e eu nunca consegui me sentir mais importante dentro da minha casa". E ela levou isso para a vida. Então todos os problemas que ela tinha, todas as dificuldades que ela enfrentava, ela já ia partindo do princípio que ia dar errado, que as coisas não iam funcionar, que ia ter algum problema na vida dela. Porque sempre, diz ela, sempre foi assim, ela sempre teve um problema, que era ela tentava competir com o irmão mais velho e nunca conseguia ganhar, porque o irmão mais velho estava sempre um passo na frente dela. E com o irmão mais novo ela não conseguia por causa da diferença, da diferença de cuidado que a mãe tinha que ter, né, uma criança menor precisa de mais atenção do que uma criança um pouco maior.
Então, a preocupação dela era ela tinha tido um segundo filho e ela não queria que o segundo filho sentisse a diferença que ela cresceu sentindo. Ela percebeu nisso que o perfil dela predominante era o da vítima, que ela cresceu e até o momento em que ela estava buscando ajuda e agindo como vítima das coisas. Ela sempre achava que ela ia ser a prejudicada em todos os canais e vias e tudo que ela fazia. Então ela estava no trabalho, se tinha alguma coisa, alguma apresentação, ela sempre achava que a dela era pior. Ou ela não conseguia fazer, ou ela achava que não conseguia fazer, não que ela não conseguisse de verdade, ela ia lá e ela falava que muitas das vezes ela dava tudo certo e ela conseguia, mas ela sempre se criticava muito e achava que aquilo estava sempre ruim. E ela já partia do princípio que ia ser ruim, isso que era o pior para ela. Além disso, o segundo perfil dela que ela falou que predominava era o do sobrecarregado, porque ela mesmo ela sentindo isso, ela falou que por algum motivo que ela não sabia o que que era, ela sempre continuava tentando superar esse problema. Então, o que que ela fazia? Ela tentava fazer tudo para todo mundo, ela tentava agradar as pessoas, mas ela passava do limite. Ela fazia aquelas coisas que a gente fala que é como se autoabuso, entendeu? Tipo assim, ninguém te pede nada, mas mesmo assim você faz para as pessoas. E aí depois acaba ouvindo aquela famosa frase do tipo: "Mas eu nem te pedi pra fazer, pô, você fez porque você quis". Então ela falou que ouvia isso o tempo inteiro e que ela ficava chateada, porque ela fazia, na verdade, sem saber, de uma forma inconsciente, querendo ser cuidada, querendo que alguém olhasse pra ela, querendo que alguém desse atenção pra ela, querendo que alguém valorizasse o trabalho que ela fez. E ela não conseguia fazer isso. Então ela entendeu como é que os perfis dela funcionavam e ela começou a trabalhar esses perfis para poder tirar esses traços da personalidade dela e poder transformar a forma que ela se apresentava para o mundo. Isso foi maravilhoso, gente. Ela conta que hoje ela divide o tempo dela, ela explica para os filhos dela o que está acontecendo entre uma coisa e outra, se ela vai dar mais atenção para o menor, ela explica para o mais velho o que está fazendo, ela envolve o mais velho na tarefa para poder explicar a responsabilidade. Ela comprou um hamster para poder tentar explicar para o mais novo a responsabilidade de ter também alguém para cuidar, para ele não ser a única pessoa sendo cuidada dentro da casa. Algumas dinâmicas foram alteradas aonde que ela percebe que os 2 filhos dela estão mais amigos do que eram, não tem discussão, não tem briga por causa de ciúme, eles não tomam mais as coisas uns dos outros, que era o que ela falava que eles costumavam fazer para chamar atenção, ou porque se sentia lesado, porque um pegava alguma coisa um do outro. Ela tem 2 meninos, 2 filhos homens. Então ela começou a intervir nessa dinâmica para evitar que o acaso, que a gente fazer as coisas como a gente sempre fez, que é o que acontece todo dia na nossa vida, a gente simplesmente repete as coisas sem querer, a gente vai fazendo, gente, e isso é normal, porque a gente não aprende a ter consciência sobre os nossos atos, a gente não aprende a pensar antes de agir, a gente não, por mais que a gente todo mundo fala, né, pensa antes de agir, tem certeza disso, dorme 24 horas com esse assunto, a gente escuta essas coisas todas, mas na verdade mesmo a gente faz muito pouco disso. O que a gente faz normalmente é o quê? É tipo assim: "Ah, eu sempre fiz isso", ou a gente tem aquela famosa frase: "Eu sou assim, é a minha personalidade, é o jeito que eu sou", como se isso fosse uma coisa que a gente nasceu e tá condenado a ser daquele jeito, gente. Quando a gente era criança, a gente brincava de boneca, a gente gostava de um monte de coisa que a gente não gosta mais hoje. E não existe isso, "eu sou assim", a gente muda. E graças a Deus que a gente muda, porque, faz parte da evolução humana. Darwin tá aí com aquelas teoria linda que todo mundo conhece, de que a gente precisou evoluir para poder chegar aqui. Então, por favor, não freiem a evolução achando que eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou e eu não vou mudar. Então, aqui esse trabalho é a gente olhar a nossa personalidade. Então, eu vou dar vários exemplos de como que essa personalidade funciona e o que efetivamente a pessoa tem que fazer para poder desmontar isso, para poder começar a fazer diferente. Então você vai elencar. Eu aconselho que você anote direitinho, minha personalidade um, minha 2, 3, 4, qual é o ranking que você acha da sua, e comece do pior, assim, com o que mais te prende, o que você vê mais predominância na sua vida, para o que você vê menos. E muita atenção, porque às vezes um que você não anotou, ele pode aparecer, porque às vezes a gente compensa. Por exemplo, no caso da Teresa, no caso quando ela começou a fazer isso de botar os meninos para poder conversar, e explicar e tal, ela começou a perceber que às vezes ela se sentia, um pouco arrogante, porque ela estava dando uma informação para eles, como se ela soubesse aquilo, porque ela já passou por aquilo. Então, se ela já passou por aquilo, então ele tinha que ouvir calado, ele tinha que entender, ele tinha que
que tudo é um processo, gente. Então, pra gente chegar no final, como ela falou que hoje tá muito melhor, foram várias fases. Então, nesse meio de caminho, ela percebeu essa arrogância, esse lado um pouco mais ditatorial de eu tô falando e você tem que fazer, porque eu já passei por isso, eu não quero que você passe também e tal. E aí, teve que voltar lá para poder ver como é que desmonta esse perfil. Então, eu tô falando isso porque eu sei que aconteceu comigo e acontece com todo mundo que eu vejo que tá fazendo esses trabalhos. Então anota, presta atenção, vamos tentar ter consciência dos nossos atos e das nossas ações. Nada do que a gente faz é por acaso. Vocês não fazem nada por acaso. Você não levanta da cama e vai pro banheiro, escova os dentes, depois vai tomar café. A sequência da sua vida, ela não é por acaso. Você escolheu essa sequência por uma razão. O legal, o que a gente aprende quando a gente começa a fazer esse trabalho de consciência é questionar essa razão. É ficar curioso do porquê que você escolheu fazer as coisas desse jeito. Não só a sequência do seu dia, mas como você se apresenta, como eu falei para a vida. Como que você conversa com seus colegas de trabalho, como que você conversa com seu chefe, como que você conversa com as pessoas. É muito comum a gente ser pessoas diferentes. A gente é uma pessoa com os nossos amigos, é uma pessoa em casa com os nossos familiares, é outra pessoa diferente com o vizinho, é diferente com alguém no telefone quando liga para poder oferecer alguma coisa. A gente desenvolve personas para poder lidar com esses ambientes. E embora isso seja uma característica adaptativa e não necessariamente de todo ruim, ela fica ruim quando você vira realmente aquele personagem. Quando você não entende que, por exemplo, vou dar um outro exemplo ilustrativo que eu acho que é mais fácil. Quando a gente conversa com uma criança, às vezes a gente conversa com uma vozinha mais diferente e tal, porque você está conversando com a criança. Você não trocou quem você é, você não está trocando a tua personalidade, você sabe quem você é. Você está conversando com a criança daquele jeito para poder facilitar o entendimento da criança em relação ao que você está dizendo. Se você faz isso, é uma adaptação, é uma estratégia que você está usando para poder fazer a sua informação chegar com carinho, porque você quer que a pessoa seja atendida. Tem uma razão legítima para você estar conversando com aquela voz, com aquela pessoa. Quando a gente faz isso de uma forma maligna, tentando, por exemplo, trocar uma situação ou fazer de conta que a gente é uma pessoa que a gente não é para poder agradar outra pessoa, aí não é legal. E isso muita gente faz, gente, porque é meio que humano, você quer ser aceito, isso faz parte também da nossa história evolutiva. Se a gente no passado, se você não era aceito, a tribo te deixava para trás, e hoje não é mais assim. Então, ou não deveria ser mais assim. Se você está sendo deixado para trás pelos seus amigos ou por alguma coisa, de repente não é o seu lugar ali. Hoje a gente vive em sociedade, as coisas são um pouquinho mais fáceis, né, do que nas tribos, e você pode achar um outro grupo de amigos e ir para um lugar onde você se sinta valorizado e respeitado. Você não precisa ficar num lugar onde as pessoas não te respeitam. Dito isso, como eu falei, eu vou passar a colocar sempre os minutos aonde que os perfis vão começar a entrar nos próximos vídeos, e eles vão ser esses vídeos vão ser divididos em partes. Então, nesse aqui vai ter essa introdução e alguns perfis, um outro vídeo essa introdução e outros perfis, e assim a gente vai. Tá bom? Eu espero que vocês gostem e que esse trabalho possa ajudar vocês a se conhecer melhor e melhorar, lapidar esse diamante que é você. Beijo grande, vejo vocês em breve. Olá! Agora eu vou fazer um vídeo sobre o inseguro. O inseguro é interessante porque, na verdade, ele permeia todos esses perfis que a gente falou antes, gente. A gente só faz as coisas porque a gente se sente seguro. A gente só fica de vítima porque a gente se sente seguro. A gente só abusa e é abusado porque a gente tá com medo e é inseguro. A gente só é tímido porque a gente tá inseguro. A gente é ansioso porque a gente tá com medo do futuro. A gente tá sempre inseguro. E isso é normal. Isso é um mecanismo de sobrevivência. A gente fica inseguro, se sente seguro para você poder buscar formas de se sentir seguro e logo sobreviver. Isso é só um mecanismo de sobrevivência. Por que que eu tô falando isso? É porque a gente vive num mundo que o pessoal chama de mundo da ilusão. Vocês já devem ter ouvido isso. E aí o que que acontece nesse mundo? Nem tudo que a gente vê é real. Mas tudo faz a gente pensar que é. Então a televisão, a mídia, o Instagram te mostra um monte de coisa para poder fazer você acreditar que é real, mas não é. E aquilo só te deixa mais inseguro porque você fica te fazendo se comparar com as coisas, se comparar com outras pessoas. E aí você sente, gente, eu tô muito atrás de tudo e fique seguro. Então, eu tô fazendo esse vídeo só para pedir para vocês não se compararem com as outras pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de fazer as coisas. Não sigam os outros, nada de Maria vai com as outras, nada de achar que porque a pessoa é famosa, ela é melhor ou faz melhor do que você, ou porque o seu amigo ganha mais dinheiro, ele é melhor do que você. Sem comparação, sem medo de estar para trás, de ser deixado para trás. Isso é uma ilusão que o mundo quer que você acredite.
Por quê? Porque isso faz você correr atrás, faz você consumir, faz você dar o sangue. E a gente não precisa de dar o sangue, a gente precisa fazer o melhor que a gente precisa fazer, o melhor que a gente pode fazer. Então, o meu convite aqui para vocês nesse vídeo é achar dentro de você o que que mais te incomoda, o que que te deixa mais inseguro. Ver se isso te remete a algum dos padrões que a gente falou e o que que você precisa trabalhar dentro deles. E para lembrar sempre que a gente é fruto da mesma criação. O Big Bang lá atrás aconteceu. E quando teve o Big Bang, teve uma expansão. E se a gente se lembra bem, não existe nada, não existe nenhuma teoria comprovada que explique a vida, o universo antes disso. O que significa que viemos todos nós desse mesmo ponto. Ou seja, de alguma forma somos todos parentes. De qualquer uma forma somos todos iguais, de uma forma viemos todos do mesmo lugar, não é verdade? E de uma forma viemos todos de um lugar puro, de um lugar perfeito. Então, quando a gente olhar para o outro e saber que o outro tem tanto problema quanto a gente, que o outro também está tentando, que o outro também tem tristezas e alegrias, e se comparar com o outro como 2 seres humanos que passam pelas mesmas coisas, a gente vai conseguir entender que junto a gente pode mais, que a gente precisa dividir de verdade, que a gente precisa estar aberto para o outro, que a gente precisa pensar no todo. Existe uma teoria, dizendo que o mundo, ele vai ter 8.000 anos, né, seriam 6.000 anos para a gente se corrigir e 1.000 anos de paz nesse mundo. E a gente está chegando muito perto desses 6.000 anos, porque é do início da humanidade, não é no nosso calendário. E tudo está acontecendo muito rápido. E eles dizem que a forma disso acontecer, da gente conseguir fazer essa evolução, é agir como Deus. Como é que Deus age? Deus age, ele pode tudo. E a gente sempre pensa nisso, né? Que ele pode tudo, mas a gente esquece as responsabilidades que ele tem, como ele dá para os outros, como ele se preocupa com todo mundo, como ele tem que balancear o mundo todo o tempo todo. E aí, às vezes, a gente não quer essa parte de Deus, né? A gente só quer a parte boa. Você lembra daquele filme Todo Poderoso com Jim Carrey, que no início que ele vira Deus, ele começa a fazer um monte de besteira, porque ele quer tudo, então ele põe tudo do jeito dele, egoístamente. E aí depois ele percebe que ele altera um monte de coisa no mundo e no final acaba com ele percebendo que ele tem que pensar nos outros. Então, esse vídeo é um convite para que a gente pense nos outros, para que a gente ache a melhor maneira para todo mundo das coisas acontecerem. Então, toda decisão que você quiser tomar, todo desejo que você tiver dentro de você, pensa como esse desejo afeta o mundo, como esse desejo afeta outras pessoas. E se ele não afetar as outras pessoas de jeito nenhum, esse desejo provavelmente nunca vai vir à tona. Porque o universo ele favorece o que é importante para o todo, o que é importante para todo mundo, o que garante a sobrevivência de nós todos e não somente a sua. Então, é importante a gente sair do lugar da insegurança para sair de um lugar de confiança. Confiança no universo, confiança que tudo isso aqui tem um propósito, que Deus criou a gente e colocou aqui na Terra. Deus que eu falo é essa energia criadora, você pode chamar como você quiser, como você ficar confortável. Eu gosto muito da teoria que tudo está dentro da gente, porque veio tudo dessa expansão, dessa energia que ninguém sabe explicar, e eu gosto de chamar de Deus ou energia criadora. E aí essa expansão, então, se eu sou fruto dessa energia e não tinha nada antes disso, eu sou fruto de Deus, eu sou fruto dessa energia criadora. E essa energia está dentro de mim. Existem algumas meditações que convidam a gente a conversar com o nosso eu superior. Conversar com um eu nosso que já está evoluído, que já passou por todos os problemas e que já sabe mais do que a gente. Eu acho essa meditação muito eficiente. Você fecha os olhos e conversa com você com uma versão sua que é tudo o que você gostaria de ser. E escuta o que ela tem para falar com você com o coração, com o coração. Se você tiver dificuldade de conversar com você mesmo, pode ser com o anjo da guarda, com Deus, com um arcanjo, com alguém que você se sinta confortável de conversar. Eu converso com o arcanjo Metatron. Eu acho que ele me guiou a minha vida inteira. E eu só aprendi isso já com alguma idade. Mas é importante você encontrar um carinho, alguém, ou Deus, ou uma energia, pode ser uma luz, que você se sinta confortável para você fechar os seus olhos e ir até ali e perguntar: "Quem sou eu? O que que eu posso fazer de melhor?" E deixar a resposta vai vir intuitivamente para você. Ela vai vir no ar. Às vezes ela vai vir na sua cabeça do nada, às vezes vai vir num outro momento quando você está tomando banho, às vezes vai vir numa sincronicidade da vida. Mas pode ter certeza que ela vai vir, a resposta, sempre vem. É isso.
Ficou aqui o meu convite para você pensar no todo, para você sair desse do inseguro, porque a gente está olhando para a gente e para o nosso umbigo. E a gente está com medo da gente perder as nossas coisas. Para a gente olhar para o todo e ver quanto que a gente já tem, quanto que a gente já alcançou. Faz uma lista de tudo que você já alcançou na vida. E pode fazer uma outra de tudo que você gostaria de alcançar. Pode fazer uma lista do que você achou que você fez errado e se perdoar por aquilo porque você só fez porque você não sabia fazer melhor. Mas você está aqui, aprendendo, porque você quer ser melhor, porque você quer fazer melhor. E a retribuição disso vai vir. O universo, ele funciona que nem o banco, ele só que sem limite. Para você poder receber, você tem que depositar primeiro. Não existe como você receber energia, por mais que as pessoas falam: "Ah, tem que alinhar assim a energia, tem que ajustar a frequência do rádio". Tudo bem, você pode ajustar tudo, você pode fazer isso, mas para ouvir tem que ter alguma coisa do outro lado. A gente só escuta a estação do rádio porque tem um locutor lá do outro lado falando. Se você não depositou, se você não fez as coisas legais, se você não pensou no todo, se você não fez o melhor que você podia hoje, se você não agiu com delicadeza com as pessoas e gentileza com as pessoas e misericórdia, porque é muito comum, né, a gente quer misericórdia para os nossos problemas e para tudo que a gente fez errado, mas a gente vê alguém cometendo alguma coisa errada, a gente quer que essa pessoa pague, e a gente quer com raiva, mas com a gente não, com a gente tem uma justificativa. Quando a gente sair desse modo e começar a pensar que todos somos humanos e a gente está evoluindo, e que a gente está aprendendo e você estando aqui querendo aprender, isso é toda a diferença do mundo. Isso significa que você sabe que você pode mais e que você quer mais. E você está disposto a fazer o trabalho para ter mais, porque o trabalho espiritual não é um trabalho difícil. Não é difícil quando você pega o jeito, mas não é um trabalho fácil, porque você precisa ter esse primeiro ímpeto de ir fazer. Mas você consegue. Você consegue. Eu conheço dezenas de exemplos que conseguem. Pensa numa outra coisa também que eu acho legal. Para o universo criar você, teve pelo menos umas 50.000 pessoas atrás de você. Porque pensa, para você nascer precisou de 2, papai e mamãe. Para o seu pai e mamãe nascerem de 2 precisou de 4. E assim vai para trás. Desde os primórdios da existência. Precisou de muita gente para você estar aqui hoje. E se o universo te criou e te colocou aqui e ele não faz nada por acaso, é porque ele depositou em você essa salada de DNA e de informação e de vontade e de coragem e de habilidades e talentos para você fazer o seu papel e concluir a sua missão aqui. Você consegue. Pode acreditar nisso e toda vez que você se sentir inseguro, lembra disso, o universo me colocou aqui, ele tem um plano para mim, eu não tô sozinho. E faz sempre lista. Escrever é muito bom, porque você vai perceber que às vezes escrevendo vem coisas na cabeça da gente que elas não vinham quando a gente está pensando. Um outro exercício que eu gosto por último é o exercício do espelho. É você olhar no espelho e falar as coisas para você mesmo. Falar que você se ama e ver o que que você sente. Se você sente vergonha, se você olha para baixo, para cima, para um lado ou para o outro. Falar que o que que você gosta, como é que você foi o seu dia, ver se você se sentir se você se sente interessante, valorizado por você mesmo, porque tudo começa com a gente. Quando a gente olha no espelho e a gente gosta da gente, sem ser de uma forma, egoísta, sem ser do ego, é do coração, é você ter orgulho daquela pessoa que você está vendo, você ter carinho, você querer botar no colo. Quando você chegar nesse ponto, você vai sentir que a vida naturalmente começa a abrir as portas para você. Porque você está pensando no todo, você está dando com o coração, você está fazendo com amor. E a palavra-chave é sempre essa, é sempre amor. Vejo você no próximo vídeo. Oiê, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos lá, esse vídeo ele é um vídeo que permeia todos os perfis e ele tem a ver não, ele vai falar sobre culpa, vergonha, limite e respeito. O que que acontece? É muito comum a gente tomar decisão por reação, porque a gente está com medo. Alguém falou alguma coisa que você acha que você não gostou, que você interpretou de qualquer jeito, pronto, danou-se. A gente já responde de qualquer jeito. E a gente nem sabe se era aquilo que a pessoa queria falar. A gente interpreta com base nas nossas experiências. Não é com base na experiência da pessoa que está falando. Olha que legal. Então a pessoa está falando alguma coisa e você entende porque você usou o seu tradutor. Isso não é legal, porque às vezes você está sendo indelicada e está respondendo de qualquer jeito, uma pessoa que está só querendo o seu bem, que está falando uma coisa, às vezes até inocentemente. É importante você entender isso. O que eu aprendi a fazer foi olhar tudo sempre com os olhos da gentileza e sempre partir do princípio que a pessoa não está me ofendendo, que ela não está dizendo nada ruim para mim, que ela está só sendo ela e falando o melhor que ela pode. E se eu me sentir ofendida, desrespeitada, eu vou falar: "Eu estou me sentindo desrespeitada, eu estou me sentindo ofendida. Por que que você falou isso? Você pode me explicar melhor?"
E aí a pessoa vai te explicar, e aí você vai entender se realmente teve uma ofensa ou um desrespeito ali, ou se não teve. 99% das vezes não teve. Você entendeu aquilo por causa das suas experiências prévias. E quanto mais você fizer isso, mais você vai entender e mais você vai botar limite. Você vai ver como que é gostoso quando você fala: "Eu me senti assim. Eu me senti desrespeitada, você pode me explicar?" Eu me senti magoada, eu não gostei. Você pode me explicar? Você pode me fazer entender o que está acontecendo aqui? Porque eu estou me sentindo mal e eu estou achando que aqui a energia está pesada, sempre com delicadeza. E você gostaria de melhorar essa energia, você gostaria de melhorar esse ambiente, você gostaria de melhorar aquela relação. E por isso que você está perguntando com gentileza. Sempre tenha dentro do seu peito a vontade de desculpar a pessoa. Mesmo que ela tenha feito alguma coisa que você interpretou errado e não deu tempo muito de você conversar naquele momento, você vai conversar depois. Fala, não, beleza, ela fez o melhor que ela pôde, tá desculpada se foi uma coisa ruim ou se não foi, eu vou conversar com ela depois. E deixa pra lá, porque é como você quer ser tratado. Vou dar um exemplo muito bobo. Quando a gente tá um trânsito danado, e aí você não deixa a pessoa passar na sua frente. Não vai mudar nada na sua vida um carro entrar. Você vai chegar em casa mais ou menos no mesmo horário. Se não for no mesmo horário, se não for atrasado, tá? Porque toda a energia ruim que a gente gera piora a nossa vida. Mas aí o carro não vai entrar lá. Quando você tá atrasado, imagina quando você tá atrasado, ou quando você perdeu o retorno e você quer entrar e a pessoa não deixa você entrar, não é chato? E aí você só não deixou porque você estava com pressa, porque você queria chegar em casa rápido. E isso não mudou nada. Ou quando você sabe que tem que ir aquela fila gigantesca para fazer o retorno e tem uma pessoa que vem do outro lado e entra lá na frente, e você fica super zangado. E quando você faz isso? Sabe? Porque às vezes você perdeu o retorno, às vezes você estava totalmente distraído. E aqui? E aí você joga o carro para aquele lugar e a pessoa vai achar que você é um esperto. Porque tá julgando com base na experiência dela. Ou ela vai achar que você está atrasado, que você perdeu o retorno. Cada um vai achar o que os olhos dela e a experiência dela achar. Então, se a minha experiência é que eu só faço isso quando eu tô distraída e eu não vi mesmo, eu vou pensar que a pessoa tá distraída. Se a minha experiência é que eu só faço isso porque eu sou esperta e eu quero passar na frente de todo mundo, eu vou pensar que a pessoa tá sendo esperta. E isso muda completamente a forma de interpretar as coisas. Por isso que é importante a gente entender e sempre perguntar para o outro. Pergunta mesmo, isso vai te fazer bem. A culpa e o sentimento de vergonha, ele normalmente vem quando a gente acha que a gente tinha que fazer melhor. Dentro da gente é essa necessidade de perfeição. Eu já falei isso do virgem, do pessoa que tem Tico em virgem, que ela quer sempre fazer melhor e melhor e melhor e nunca consegue, mas o legal disso é que ela continua tentando. Não existe vergonha em fracassar. Existe um ditado que diz que fracassando a gente chega ao sucesso. É igual a experiência científica. Experiência científica, o cara não vai lá, coloca as coisas junto e dá certo. Ele erra dezenas de vezes antes do negócio dar certo. As pessoas que têm muito dinheiro, se você for olhar os documentários, elas perderam dinheiro inúmeras vezes antes de fazer muito dinheiro. As pessoas que têm um bom relacionamento tiveram vários relacionamentos ruins antes de ter um bom relacionamento. Você só vai alcançar o objetivo final de ter se você tentar. Então, logo, o fracasso, ele não é ruim. O fracasso é a coragem de você ter tentado. Quando você tem a coragem de tentar, você pode fracassar, mas aí você vai ter coragem e vai tentar de novo. A vergonha é quando você acha que aquilo por algum motivo foi inadequado. Como é que você sai da vergonha? Tem 2 pontos. Se o que você fez, você realmente acha que foi inadequado e você machucou outra pessoa, você procurar essa pessoa para pedir desculpa pode ser uma alternativa. Se você não conseguir ou se a pessoa não estiver disponível, você pode fazer isso na sua mente. Coloca uma cadeira na sua frente e conversa com a cadeira como se a pessoa estivesse ali. Porque o mais importante que você vai descobrir quando você quer pedir desculpa é que você, na verdade, tem que se desculpar. Porque você tá se culpando, você tá sentindo vergonha pelo que você fez. Tá sempre na gente, não é o outro. Na verdade, o outro te desculpar, mesmo que você tenha sentido a vergonha, a mais vergonha do mundo, e a pessoa falou: "Não, tá bom, pra mim tá tranquilo, tá perdoado", você vai continuar sentindo vergonha, porque tá dentro de você, não tá no outro. Na hora que você se perdoar, independente do outro te perdoar ou não, você vai passar pra frente. É importante você falar com o outro se foi alguma coisa que você machucou o outro, porque é gentil, porque às vezes você ajuda o outro a sair de um peso que também está assombrando ele. É uma atitude nobre, mas eu sei que nem sempre dá, porque nem sempre as pessoas estão abertas para ouvir a gente. Então manda energia boa do fundo do seu coração, reza por essa pessoa à noite, pede para que ela seja muito, muito, muito feliz. E que se você soubesse melhor hoje, você teria feito tudo diferente. Porque hoje você não é a mesma pessoa que você foi quando você fez aquilo.
mesmo que tenha sido ontem. Não é, você aprendeu e se a situação se repetir, você vai fazer tudo diferente. Então, pronto, é isso que vale. É isso que importa. Se você não é a mesma pessoa que fez aquilo, por que você vai ficar se culpando? Se você tem certeza absoluta que você não vai fazer a mesma coisa de novo. Lembra lá do outro perfil que eu falei, de você comparecer para você mesmo? É aí também. Você promete que não vai fazer de novo e você não faz de novo. As coisas estão todas interconectadas e é importante você saber que dentro de você tem tudo isso acontecendo para você fazer vibrar na luz todos esses aspectos. Assim, você vai sentir bem menos culpa ou culpa nenhuma, porque você sabe que você está fazendo o seu melhor. E quando você errar, você vai pedir desculpa. Ou para você mesmo, para o outro quando couber. Você não vai sentir medo, porque você sabe que o universo está te guiando. Você não vai sentir falta de respeito, porque você vai perguntar para o outro e você vai se sentir respeitado. Você não vai deixar, você não vai fazer uma coisa que não é legal para você. Você não vai se abusar por causa do outro, por causa do outro que tá pedindo. Você não vai gastar mais do que você tem para poder comprar uma coisa para mostrar para o outro. Isso é abuso. Você não vai mais fazer isso. Você vai primeiro pensar em você. Como que eu posso fazer isso melhor? Como que o criador faria no meu lugar? Isso é um ditado que minha mãe falava para mim quando eu era pequena e eu achava que era bobeira, mas é verdade. Como se eu fosse Deus hoje, nos pés de Deus, como que Deus faria isso? Como que ele faria pensando sempre no todo, pensando no melhor para todo mundo? Quando você achar sempre em tudo que você quiser na sua vida a interseção, que é o melhor para todo mundo, a sua vida vai fluir que nem mágica. Porque é isso que o universo quer, que a gente pense no todo, que a gente pense no melhor para todo mundo. Então tem que ser o que eu quero e o que todo mundo quer. Eu vou casar com essa pessoa porque o meu casamento com ela vai gerar uma energia linda, porque os vizinhos vão sentir a vibração da minha energia, não é porque eu estou exibindo, fazendo demonstração de amor em público, eu posso nem encostar na pessoa em público, mas eles vão sentir a energia de 2 pessoas que estão, no mesmo time, de 2 pessoas que estão se ajudando. Eles vão sentir que essas 2 pessoas se potencializam. E aí quando elas se potencializam, tudo que elas fazem é legal. Elas ajudam mais pessoas, elas se preocupam com o entorno delas. E aí aquele casamento faz diferença para o mundo, porque ele traz uma contribuição extra, ele traz uma potência maior do que as 2 pessoas sozinhas. E isso é legal e tudo tem que ser assim. O seu trabalho, aonde você faz, o que que aquilo é contribuição para o mundo? Você ajuda outras pessoas, você ajuda o seu colega de trabalho, você ensina pessoas, você aprende, ouve. Ouvir é uma coisa muito importante. Se isso tudo está acontecendo, você vai sentir que você vai estar sempre leve, que a vida vai estar sempre fluindo. Quando a gente sente que está travancada, é porque no fundo a gente sente que está devendo alguma coisa em algum lugar. A gente podia ter feito melhor, a gente podia ter sido mais gentil. A gente podia ter tido mais paciência, a gente podia ter tido mais misericórdia. É aí. E é aí que você precisa fechar o olho e descobrir aonde está o ponto. E aí esse ponto você trabalha. Assim você não vai sentir nenhuma dessas coisas mais. Lembra sempre que tudo é energia. Tudo que a gente está sentindo. Em inglês eu gosto da palavra emotion, porque é energia in motion. Energia em movimento. As nossas emoções, elas servem como GPS, elas servem como radar para mostrar onde que a gente precisa ir. E a gente tem vários radares, a gente tem a astrologia como radar que emana energia, a gente tem a sala, os ambientes que a gente está que emana energia, a gente tem as pessoas à nossa volta que emanam energia. E tudo isso que está emanando energia em volta da gente está guiando a gente na vida da gente. Isso é muito legal, porque aí por isso que a gente se atrai por um grupo de amigos e depois de repente aquele grupo some e você está em outro grupo de amigos. Isso acontece, existem familiares que você era super perto, depois você cresce e nunca mais vê. É porque essa vibração das pessoas se atraem. É que nem o planeta não está aqui, o Sol não está ali, o outro planeta e eles não ficam mais ou menos no mesmo lugar? Eles giram ali, mas você não vê Vênus entrando no espaço da Terra, porque existe uma energia que mantém eles nessa distância. E o universo todo se organiza de acordo com essas energias. Então a minha energia, a sua energia, a gente se atrai, se repele, e se a gente está aqui agora é porque de alguma forma a gente se atraiu. E é normal a vida fluir desse jeito, porque ela vai estar sempre te colocando no caminho que você precisa ir. Então a gente pode juntar, eu acho, sou super a favor da gente juntar as ferramentas. Você junta a astrologia, você junta com uma religião que te faz se sentir bem, com que te traz paz no seu coração. Você junta com conhecimento, história de outros autores, de outras pessoas que viveram a vida e que trouxeram conhecimento pra gente, que contribuíram com informação. Você junta tudo e dentro desse mix, dentro da sua cabeça, você traz um extrato
De coisas boas, um extrato de coisas boas pensando sempre no todo, sempre em todo mundo, sempre em como fazer melhor, sempre em como fazer o seu melhor. Lembrando que eu falei, seu melhor não é dar o sangue. O seu melhor é o seu melhor dentro dos seus limites, com respeito, com amor, carinho, misericórdia. Esse é o seu melhor, dentro desse universo. Você consegue. Vejo vocês em breve. Vamos lá, mais um vídeo. Esse aqui é para falar sobre raiva e medo. É só porque eles estão intimamente conectados. A raiva e o medo. Normalmente a gente sente raiva quando a gente está com medo. A gente sente raiva quando a gente se sente ameaçado, quando a gente acha que alguma coisa vai dar muito errado. A gente sente raiva quando alguém invade os nossos limites, quando a gente se sente meio que abusado. Aí às vezes a gente sente raiva ali, a gente não pode fazer nada e essa raiva vai extravasar onde? No vizinho, no pai, na mãe, no irmão, no namorado. Ela vai extravasar onde a gente se sente seguro para extravasar. E aí a pessoa fica agressiva e faz um monte de coisa que não devia. Porque, na verdade, ela tá frustrada com o outro lado que deu errado. Olha que coisa maluca, não é verdade? Se a gente parar pra pensar que toda vez que a gente sente raiva, é porque na verdade a gente tá com medo ou tá se sentindo desvalorizado, inseguro, fracassado, e a gente conseguir parar no momento da raiva e pensar, falar: "Não, espera aí, eu tô com raiva, tô sentindo um sentimento ruim". É uma das vibrações mais baixas que existem, raiva e medo. E eu preciso subir daqui, eu não posso sentir isso. Eu não posso, eu tô tendo conclusões de coisas que podem não estar acontecendo. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, o trabalho interno, o que eu preciso fazer para eu não sentir raiva, porque a raiva, na verdade, ela não é do outro, gente, ela é da gente mesmo. Sempre, tudo que a gente sente e que a gente acha que é do outro, raiva, inveja, tudo, não é do outro, é sempre da gente. Tudo que a gente está sentindo tem a ver com as nossas capacidades ou com o que a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer. Ou acha que não consegue fazer, que é o certo. E aí a gente sente isso, raiva, medo, vergonha, todos esses sentimentos que a gente já trabalhou aqui. Mas eu queria falar muito da raiva sobre o medo, porque ela é catastrófica. Ela traz para dentro de casa a falta da paz. E isso destrói famílias. Então, eu queria que vocês prestassem atenção aqui agora e trouxessem para dentro que eh, isso foi uma das promessas que eu fiz para mim, que eu não ia sentir raiva mais. E hoje eu não sinto. Toda vez que começa a querer nascer um sentimento de raiva dentro de mim, eu falo: "Não, aqui você não mora. Eu não vou ser dominada por você", porque a raiva é a coisa mais carnal que tem. E nós não somos seres carnais. A gente está passando por uma experiência na carne, mas nós somos seres de luz. Nós somos seres do universo. Nós somos a nossa alma, nós não somos o nosso corpo. O corpo está aqui emprestado, assim como todas as coisas materiais que a gente toca e tem. Tudo é emprestado, nada isso é para sempre. O que importa na vida é o que é para sempre, e o que é para sempre é a energia que a gente gera, é o bem que a gente faz, é o carinho que a gente dá, é o ensinamento que a gente faz, é a mão que a gente estende. Então não é com raiva que a gente vai chegar em lugar nenhum. Quanto mais raiva a gente sentir e mais medo a gente sentir, mais a gente vai ficar no mesmo lugar. Então, se você quer ir para outro lugar, se você não tá feliz com esse lugar que você tá e ninguém com raiva e com medo tá feliz, é impossível. Se você não tá, não culpa os outros, você entende que é dentro de você e é você que precisa fazer diferente. Acha por que que você tá com raiva? Eu tô com raiva porque eu tô me sentindo desrespeitado. Eu tô com raiva porque eu me senti humilhado. E você vai atrás de resolver esse problema. Se você acha que se sente humilhado, você chega com a pessoa e fala: "Eu não gostei do que você fez. Isso não foi respeitoso". Se aquele ambiente não é para você, pede licença. Pode inventar uma desculpa, se pedir licença for difícil. Se às vezes você está falando com um chefe, com alguém que você se sente comprometido, você fala assim: "Espera aí, só um minutinho que eu preciso ir no banheiro". Vai no banheiro, respira, 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 respira. Depois você volta e acha um lugar para falar. Ou em última instância, se for uma empresa, de repente vai navegar, procura um psicólogo da empresa, alguém que você possa conversar e explicar a sua situação, se for, tipo, coisa de poder. Se for dentro de casa, senta e conversa com as pessoas. A maior parte das coisas a gente consegue resolver conversando. O problema é que a gente acha que não consegue. E por isso que a gente sente raiva. E sente raiva da gente porque a gente se sente incompetente. Fala: "Pô, eu deixei acontecer isso de novo comigo". É isso que acontece. Você não vai deixar mais. Então começou a nascer o sentimento, acha a causa e vai atrás dele para poder resolver. A causa muito provavelmente está num desses perfis que a gente falou. E se não tiver, se você estiver confuso, pode mandar pra gente o que que você está sentindo, que a gente tenta achar uma forma de te ajudar. Vamos pra frente, tudo vai dar certo. Confia em você. Esse é o primeiro passo. Oi de novo. Mais um vídeo. Esse é pra gente falar sobre o julgamento.
Eu separei um vídeo para isso, porque é muito comum a gente julgar a gente. A gente julga o tempo todo, o tempo todo. E a gente só faz isso porque, mais uma vez, é um mecanismo de sobrevivência. A gente critica porque a gente, na verdade, está criticando a gente, está comparando a gente. Então a gente julga, a gente olha em volta e fala: poxa, isso podia estar acontecendo diferente. Isso podia ter sido feito de outra forma. Mas, na verdade, a gente só está pensando isso porque a gente está com medo. E aí, esse medo faz com que a gente sinta que a gente é inferior ou superior, e aí vem o julgamento. Que o que a gente tem é melhor ou pior, e aí a gente julga de novo. Na verdade, não existe melhor e pior, não existe certo e errado. Hã, Existem experiências e existem erros e acertos de acordo com o que é importante e prioridade para você, levando em conta que sempre, sempre, sempre a gente precisa pensar no todo. O que que é pensar no todo? É, eu acredito que seja um erro quando a gente fere outra pessoa. Eu acredito que é problema quando você danifica alguma coisa no ambiente, nos outros, e não faz nada a respeito disso. Então, quando a gente julga, é muito fácil você julgar e falar: "Poxa, se fosse eu faria melhor". Faria. Se fosse você, na mesma situação, com a mesma história de vida que a pessoa tem, com tudo, tudo, tudo para trás, você faria melhor mesmo? Você não tem como saber, porque você não viveu tudo aquilo que a pessoa viveu. Muitas das vezes a gente vê a ponta do iceberg. Tem um monte de coisa acontecendo, a gente vê aquela pontinha daquele tamanhozinho, desse tamanhozinho, e a gente fala, acha que já entendeu a situação inteira. A gente não conhece a vida anterior das pessoas, a vida posterior que vai ter, a gente não conhece nada, o que ela viveu nem nessa vida. Mas o Criador conhece, ele conhece a gente inteiro, então não existe nada que aconteça na nossa vida que não seja por causa dele. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente tem material ou não material, tudo que está na nossa vida, no nosso entorno, foi dado por ele para que a gente crie o desfecho que a gente precisa criar para nossa vida. Então, não julga, não julga. Tenha misericórdia, assim como você quer que tenha com você, com seus erros e com seus acertos e com o seu jeito de viver a vida. Você não sabe o que está acontecendo, tudo pode ser provável. Se tudo pode ser provável, não tem como julgar. Sempre que alguém vier fazer fofoca ou fazer julgamento para você, isso na cabala eles chamam de evil speech, que é quando você fala uma coisa ruim, e isso traz uma energia gigantesca para quem está fazendo. Tudo que você julga os outros, você vai ser julgado um dia. Se você acha que alguém é feio, provavelmente em algum momento você vai ficar feio. Se você acha que alguém tipo, tem qualidades ruins, você provavelmente vai evidenciar essa qualidade em algum lugar. Então não julga, não faça fofoca, não passa adiante informação que você não sabe. Isso não é respeitoso, isso não é legal e você não gostaria que fizessem isso com você. Então isso é uma mudança de comportamento muito importante que vocês comecem a fazer para ontem. Porque isso já vai ajudar, isso gera uma energia horrível. E quando você para de fazer, já é um canal que você ajuda a abrir na sua vida para que as coisas possam funcionar melhor para você, tá bom? Isso é só uma dica, mas é uma dica muito importante. Vejo vocês daqui a pouco. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love, the drive.